Foi. Foi som? Gravando. Tião, take 1. Tião, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi o seu início com o rádio. Porque eu lembro de você, eu era criança, lá na Rádio Metropolitana 104,9 FM. Sim, exatamente. Mas sua trajetória é anterior a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Minha trajetória no rádio começou em 1971. Eu tinha 16 anos de idade, como operador de áudio na Rádio Atalaia, numa época em que emissoras de rádio em Maringá só AM, só onda média. Na verdade, no Brasil ainda não tinha FM, não tinha chegado FM por aqui principalmente. Então eu comecei na Rádio Atalaia como operador de áudio aos 16 anos, em outubro de 1971. De lá para cá eu passei por vários setores de rádio, de TV, de jornal e sempre por perto da comunicação, aliando a parte de locução, esse tipo de coisa, mas também sempre muito preso, e porque eu gosto muito, da área técnica e operacional. Legal. Você entrou ali, então, na Rádio Atalaia em outubro de 1971. Você viu muita coisa acontecer dentro dos estúdios, principalmente pelo fato de você ser operador de áudio. Eu queria que você destacasse, Tião, nessa sua trajetória ali na década de 1970, os locutores que vêm à mente, os comentaristas que vêm à mente, aqueles personagens que transmitiam a notícia na época. Notícia como um todo. Bom, os meus primeiros contatos no rádio, tanto para a notícia quanto para programas musicais, é o que tinha na época, com o Tata Cabral, na época só o Tacílio Cabral. O Tata Cabral era o operador do programa dele, o Jovem Brasa, durante as tardes na Rádio Atalaia. O Frambel de Carvalho fazia um programa que chamava Manhã Alegre Atalaia pela manhã. Eu fui operador de áudio dele também. Pela manhã, eu pegava um pedacinho do sertanejo, na época, com o Santana, que era Inhô Santana, depois é que virou Inhosque Santana, por conta de uma história que é uma outra situação. Então, eu trabalhei com todo esse pessoal. Isso eu estou falando de Rádio Atalaia, né? Principalmente os nomes mais conhecidos, o Frambel e o Tata Cabral. Legal. E na área esportiva, ainda na Rádio Atalaia, o que você poderia destacar? A Rádio Atalaia, quando eu comecei a trabalhar, não tinha equipe de esportes. Durante o meu tempo lá, foi constituída uma equipe de esportes. O narrador era o Mauro Shigetano, apesar desse nome, não era descendente de origem nipônica, digamos assim, não era o nome dele, Mauro Shigetano. O Alceu Moraes era o comentarista. Mauro Shigetano era o narrador. O Alceu Moraes era comentarista. Depois, atualmente, ultimamente, a última notícia que eu tive dele estava em Campo Mourão. E os repórteres eram o Tata Cabral e o outro eu não me lembro agora. Na época trabalhava comigo também o Dirceu Cavata e o Nelson Cavata, que eram mais dois operadores de áudio. E também o Eurico Miguel, que numa época em Maringá, inclusive, ganhou um troféu de melhor operador de áudio de Maringá. Isso eu estou falando da década de 70, rádio AM. Só para ilustrar, não existia nem cartucho e nada digital. Toda a música e todo o comercial era gravado em disco. Tudo era em disco. Ou fita. As novelas, a Rádio Atalaia tinha a característica de ter muitas novelas, durante a tarde principalmente, e era tudo em fita de rolo, em gravadores Akai, A Válvula e Mono. Esse era o rádio do meu começo. Você quer corrigir alguma coisa, Marcelo? Me travou, você faz essa pergunta? Sem problemas. Vamos só ajustar. Se eu começar a me delongar muito, pode fazer um sinal, porque às vezes a gente começa a viajar e para contar uma história ilustra com outra coisa e vai crescendo. Podemos? Beleza, Tá bom.
Tião, e depois da Rádio Atalaia, para onde você foi? Depois da Rádio Atalaia, eu fui trabalhar numa gravadora. Na época, as emissoras de rádio não gravavam os seus comerciais. Qualquer empresa, qualquer loja que quisesse divulgar nome ou produto, seja lá o que fosse, mandava gravar uma propaganda, era feito em disco de acetato. Esse disco de acetato pertencia à empresa e ela poderia veiculá-lo na emissora que quisesse. Mandava lá e era veiculada aquela gravação. Ao final, se não fosse uma campanha, era devolvido para o cliente poderia veiculá-lo em outra época, em outra emissora. As propagandas com ofertas eram geralmente feitas ao vivo, com locução ao vivo, né? Não tinha outra mídia, não tinha outro meio de divulgar. Então, tinham as gravadoras. A mais famosa dela, a MC Gravações, do seu Maurício Cadamuro, no quinto andar do edifício Três Marias, onde foi sempre. E uma dupla sertaneja que tinha em Maringá, o Geraldo Scuculha, e o outro eu não vou me lembrar o nome dele agora, eles montaram uma gravadora no edifício Atalaia. Durou muito pouco tempo, mas eu tinha recém saído da rádio e o Frambel Carvalho também. E o Frambel Carvalho estava lá como redator, produzindo os textos. E eu fui para lá como operador de áudio dessa gravadora. Foi então que começou a minha vida com produção de áudio. Dessa produtora, dessa gravadora, né, que era a GS, né, de Geraldo Scuculha, eu fui para a Atual Publicidade, quando o José Sanches Filho montou também uma produtora de áudio dentro da agência que ele já tinha, né? E aí eu fui para a Atual Publicidade, que era Som Atual, que era o nome da gravadora. Só produzia áudio também, não tinha nada de imagem ainda, não existia a TV Cultura, né? Foi nessa época que começou a televisão, era só Tibagi e Coroados, as mais próximas. Tibagi em Apucarana, Coroados em Londrina. Tosse. Tranquilo. Tá muito seco, velho. Tião, década de 1970, agora vamos colocar você do outro lado do rádio, como ouvinte. Do que você se lembra do futebol de Maringá, do Grêmio de Esportes, naquele período? E aí, em especial, a campanha de 1977. Bem, lá bastante antes disso, antes de eu estar presente no rádio, eu ouvia muito rádio. Meu pai gostava, comprou um rádio sempre, a válvula, e eu via muito futebol. Então, nessa época, eu já ouvia as transmissões. O locutor já era o Antônio Paulo Puca, transmitindo jogos do Grêmio Esportivo de Maringá, o primeiro Grêmio, né, lá dos anos 60 ainda. E foi ali que eu comecei a ter contato, comecei a gostar bastante do que era feito nas transmissões esportivas. E o rádio esportivo foi assim, o que mais me chamou a atenção no rádio. Comecei como operador de áudio. Assim que a primeira equipe esportiva na Rádio Atalaia foi montada, eu já me entusiasmei e me interessei pelas transmissões. Então, na campanha de 77 do Grêmio, eu já tinha transitado por várias situações ligadas às transmissões esportivas. Inclusive, para ilustrar, ao próprio surgimento do Grêmio de Esportes Maringá, que foi o sucessor, né? O Grêmio Esportivo acabou, sucumbiu, depois veio o Grêmio de Esportes Maringá. Eu estava presente, eu trabalhava na empresa que fundou o Grêmio de Esportes Maringá, mas acho que isso já é uma outra conversa. Portanto, na década de 70, eu já tinha transitado por tudo isso, inclusive no nascedouro do Grêmio de Esportes Maringá, o campeão de 77, como você citou. Como é que era fazer uma transmissão de um jogo de futebol lá em 1977, Tião? O que você pode destacar? Como é que era montar uma cabine para que os locutores fizessem a transmissão
ali do estádio Willie Davis? O que tinha nessa cabine? Até bem pouco tempo mesmo, as transmissões eram muito iguais às da década de 60 e 70. Linha telefônica, né? Não linha de escada quando se tratava do local. E o equipamento era praticamente o mesmo. Eu ainda tenho equipamentos que foram usados na época, mantenho lá por recordação. Essas linhas que ligavam as emissoras ao estádio, ao Chico Neto, à Câmara e à Catedral, eram linhas permanentes. Elas não tinham tom de disco. Era como se você pegasse um fio e saísse pendurando de poste em poste do seu estúdio na emissora até dentro da cabine do estádio. Era uma linha física, não havia tom de disco, não era uma linha telefônica exatamente. Contratada junto à operadora de telefonia, na época a Telepar, mas ela ficava disponível lá 24 horas por dia, qualquer hora do dia ou da noite que você chegasse lá, pelo menos, se não estivesse, deveria estar à sua disposição. Assim eram feitas as transmissões. Lá no começo, na época do Puca, no começo da era Puca, digamos assim, era a 2 fios apenas, não se tinha retorno. Você ouvia pelo rádio, você ouvia o que estava no ar. Depois foi modernizado, digamos assim, para o retorno. Então você tinha 2 linhas, uma de transmissão e uma de retorno. A transmissão mandava o som da cabine para o estúdio da rádio. E o retorno, você ouvia o que a rádio estava colocando no ar, independente de ter um bom receptor ou não. Você ouvia, o operador podia falar no teu ouvido, então facilitou e modernizou bastante. Era um equipamento muito simples, muito rudimentar. Eu não vou saber precisar quando começou a surgir equipamentos importados, principalmente as famosíssimas maletas Shure. Consegui manter, eu tenho uma guardada também. Mas até então era equipamento construído por nós mesmos. Uma empresa de eletrônica chamada Ibrap disponibilizava as peças, a placa de circuito impresso e um livreto, um manual te ensinando a montar uns amplificadorzinhos com base num circuito integrado, e aquilo era a base de tudo, servia tanto para transmissão quanto para retorno, e todo mundo montava maletas todas diferentes, com mais canais, mas a base de todos eles era o famoso TCA 760 da Ibrap. Eu tenho uns 4 guardados lá ainda. Que legal. Tião, e quando que você começou, você era operador de áudio, mas quando que você começou também a auxiliar nessas estruturas de montagens, de transmissões? Como é que deu essa sua incursão? Já lá na época da Rádio Atalaia, quando foi montada a primeira equipe de esportes na Atalaia, em 1972 mais ou menos, eu era operador de áudio e o responsável para montar o equipamento no estádio era o Nelson Cavata. E eu ia junto, eu queria estar junto, eu queria acompanhar, e eu acabava instalando. Ele ficava por lá, instalava eu. A primeira instalação que eu fiz de um equipamento para transmissão foi em um aniversário de Maringá, eu não me lembro em qual foi, uma apresentação de artistas num palco montado ali na praça da antiga rodoviária, na Avenida Brasil, e alguns artistas vinham se apresentar naquela noite, e naquela época era comum as emissoras de rádio transmitirem esses eventos. E me foi dada a incumbência de transmitir esse evento. Parti eu para lá com uma maleta Supersom, não consegui nunca ter uma daquela de lembrança, só por fotografia, mas parti para lá instalar o equipamento, ligar um microfone onde eu pudesse captar o som do pessoal e mandar para a rádio. Essa foi a minha primeira transmissão sozinho. Eu já tinha acompanhado o Nelson Cavata várias vezes no Willie Davis e de lá para cá não parei mais. De 77, você estava no estágio, né? Sim. Quadrangular e depois no jogo de ida e de volta. O que você se lembra do Willie Davis lá em setembro de 77, aquele primeiro jogo da final? Bem, eu estava presente, não estava ligado a nenhuma equipe de esportes naquele momento,
mas estava lá, eu tinha acesso às cabines. Eu não tenho certeza nesse momento se a Rádio Jornal estava transmitindo o jogo. Eu não consigo me lembrar desse detalhe. Mas eu estava presente e me lembro que eu estava nas cabines, o estádio completamente lotado, e algumas cabines às vezes ficavam vazias e a gente usava. Eu assisti o jogo todo, me lembro de todos os detalhes, de toda aquela campanha de 77. Né? Como é que foi a receptividade das pessoas, do maringaense, com aquela vitória no estadual de 77? Bem, a vitória em Maringá foi assim, tudo o que Maringá poderia ter como expectativa. Eu estou falando o nome Maringá, mas me remetendo aos torcedores. A expectativa. Para os mais recentes, o que aconteceu no último sábado em Maringá, no jogo contra o Atlético, é exatamente o espelho do que aconteceu naquele dia. E aí eu chamo a atenção para um detalhe: independente das cores, do nome, Maringá gosta de futebol, o torcedor vai e aplaude. E foi isso que aconteceu naquele dia. E não era Maringá, era uma região muito grande. O Grêmio Esportivo Maringá e depois o Grêmio de Esportes, que é o campeão de 77, atraía uma região muito grande. Se você circundasse o Willie Davis, você observaria placas de carros de toda a região. E eu não estou falando de Marialva, Mandaguari ou Mandaguaçu. Eu estou falando de Campo Mourão, de Umuarama, de Guaíra. Era uma região muito grande que atraía. As pessoas vinham aos domingos a Maringá por vários motivos, para passear e também para ir ao futebol. Quais jogadores você destaca do Grêmio de Esportes Maringá? Qual é que está na sua lembrança? Do Grêmio de Esportes Maringá, estivemos juntos esses dias, né, no sábado pela manhã, né, com o Nivaldo, e aquele time todo. Eu tinha contato com todos os jogadores, né? Um deles, eu não me lembro o nome agora, chegou a morar vizinho meu, na Vila Operária. Né? Então eu os conhecia a todos, pessoalmente por nome. Você residindo na Vila Operária, o que significava o Brinco da Vila nos períodos de treinamentos dos campeonatos da cidade? Eu conhecia o Brinco da Vila antes dele se tornar parte do Grêmio de Esportes Maringá. O Brinco da Vila tinha o time da Vila Operária, né? O time da Vila, que era o operário da Vila Operária, e nós frequentávamos ali, jogávamos bola naquele campo. E depois que o Grêmio Esportivo Maringá sucumbiu, teve uma outra equipe com cores azul e branco. Era o Maringá Futebol Clube. Atlético Clube MAC, né? MAC, ou MEC. MEC, Maringá Esporte Clube. Esse MEC foi idealizado pelo senhor Ramon Poli Filho, dono da Promag, que fundou o Vale Azul e que colonizou aquela região com as chácaras aeroporto. Eu morava numa das chácaras próxima ao Lago do Vale Azul. Por um período, eu morava na Vila Operária, mudei para lá e depois retornei para a Vila Operária. E vim trabalhar na Promag, por isso eu disse, eu conheço o nascedouro do Grêmio de Esportes Maringá. Fui trabalhar na Promag, não no escritório do Vale Azul. A Promag era nos altos da rodoviária e o escritório do Vale Azul era no Três Maria, no edifício Três Marias. Mas a gente trabalhava na mesma empresa. E aí foi fundado esse clube de futebol com cores azul e branco e que já utilizava o Vale Azul, até para treinar, inclusive. Lá na frente, uma fusão entre o Operário, o Vale Azul, é que nasceu o Grêmio de Esportes Maringá. Foi nesse momento que nasceu o Grêmio de Esportes Maringá. As cores foram mudadas e o escudo também. Eu estava presente nesse momento, trabalhava na Promag. Legal. Tião, avançando um pouquinho, você falou rapidamente aí, mas qual que é a sua leitura, a gente vendo hoje o futebol profissional em Maringá retomando um protagonismo
nas campanhas tanto da Copa do Brasil quanto do Paranaense? Bem, desde o final do Grêmio de Esportes Maringá, acabou o Vale Azul, acabou o Brinco da Vila, e o futebol maringaense passou por trancos e barrancos, várias tentativas de ressurgimento do Grêmio de Esportes Maringá ou de algum time com as cores preto e branco, com o nome de Grêmio, com galo como símbolo, e você tem aí uma enxurrada de tentativas. Nenhuma prosperou, infelizmente. Nenhuma conquistou também o torcedor. Fielmente, não. Por mais que se insistisse no nome, no símbolo e na cor. Aí surgiu o Maringá Futebol Clube, esse atual, porque outrora também já teve um outro MFC em Maringá. Surgiu, não começou bem, mas foi se firmando, teve altos e baixos nesse período, subiu, caiu, subiu novamente, mas está experimentando um momento, na minha visão, muito bom, conquistou o torcedor maringaense, que gosta de futebol. E aí eu abro um parêntese para Arucó e também para o ressurgimento desse Grêmio atual, que é uma tentativa de resgate do antigo, usando as cores, símbolo, brasão, mas é uma coisa nova, né? E num jogo do Maringá Futebol Clube, no Willie Davis, o Arucó jogava contra o Cianorte. No momento, e o Willie Davis estava quase que lotado, no momento em que o locutor, animador do Maringá Futebol Clube anunciou o gol do Arucó lá em Cianorte, houve comemoração do público na arquibancada. Ou seja, o público que estava ali não era torcedor simplesmente do Maringá Futebol Clube. São pessoas que gostam de futebol. Se lá estivesse o Arucó, estariam aplaudindo da mesma forma. É claro que, resguardadas as proporções, em função das conquistas recentes e mais sobressaentes do Maringá Futebol Clube, ele está um pouco à frente na conquista desse público. Mas a briga dos três são pelo mesmo público. Legal. Tião, para a gente encerrar, o que foi e o que é o futebol na sua vida? Eu sou um apaixonado pelo esporte, eu gosto, não fui um bom jogador nem de futebol, nem de futsal, mas sempre pratiquei muito esporte, eu me dediquei mais às artes marciais depois, ao longo do caminho, e sempre fui preso, enquanto radialista, à locução comercial, à notícia e às transmissões esportivas, onde eu alio a locução, fui repórter, fui comentarista, hoje narrador, mas com a parte técnica. Sempre estive envolvido na instalação, na adequação, transmiti futsal e vôlei, tanto da Mafusa, quanto do Ciagin no futsal, quanto do vôlei quando era da Cocamar, depois quando o Paulão assumiu, no Brasil inteiro. Eu nunca viajei para não transmitir um jogo, seja lá de que forma fosse. De alguma maneira, eu sempre transmiti os jogos onde eu fui transmitir, dentro ou fora de Maringá. E porque eu gosto disso. É o que mais me prende à comunicação. Já transitei por outras áreas, fiquei 14 anos numa faculdade dando aula de produção em rádio, produção em TV na área comercial, produção comercial de rádio e TV durante 14 anos, mas o que eu gosto é da notícia e do esporte. Legal. Tião, maravilha, foi ótimo. Muito bom. É isso? Satisfaz? Sim. Com certeza. Eu vou fazer alguma